Estamos aqui hoje, temos a honra de ter um convidado incrível, que inclusive tem muitos atributos, vou falar aqui dele. É chefe, é empresário, engenheiro de processos industriais, o maravilhoso Fernando Souza. Inclusive, tu tem um adjetivo que tu nem sabe, que tu salvou meu casamento, né? Tu sabe, né? Que ele me ensinou a cozinhar, a alquimia culinária me ensinou a cozinhar, ganhei o gato no estômago aqui. E já me disseram que foi muito difícil ela aprender. Mentira, Fernanda, eu fui uma boa aluna, amigo, me defenda aí, por favor. Então, estamos aqui com essa pessoa maravilhosa, vai contar um pouquinho da sua história pra gente, ajudar a gente a entender aqui nesse episódio, no Relaxa, Tudo Passa. Vamos lá, Fernando, se apresente aí. Quem é o Fernando Souza? Bem, como a Aline já falou, né? Eu sou... Questão do currículo, né? Eu sou formado em administração, formado em direito, mestre em engenharia de processos industriais e cozinheiro, né? E aí todo mundo fala, pô, mas cozinheiro, depois de tudo isso, né? Por que tu não trabalha com administração, ou trabalha com direito, ou está trabalhando numa indústria, né? Bem, eu já passei por quase tudo isso. Acho que só não atuei na parte do direito, né? Aí, abrindo um parêntese, contando um pouquinho por que o direito, porque o direito nunca foi uma vontade de fazer, assim, uma paixão. O direito eu fiz por causa do meu pai. E aí o pessoal fala, mas o quê? Teu pai te obrigou a fazer direito? Eu falei, não. Minha família é dona do colégio Marto Falcão e nós tínhamos a faculdade Marto Falcão. Eu era o diretor da faculdade quando a gente conseguiu o curso de direito para a faculdade. E sempre foi o sonho do meu pai fazer o curso de direito, se formar em direito, porque ele ainda não tinha uma graduação, né? Ele foi o único dos irmãos dele que não tinha uma graduação, porque foi quem trabalhou mais, né, lado a lado com meu avô, então ele não teve essas oportunidades. E aí ele disse, não, meu filho, eu estou velho para estudar. E eu falei, mas pai, agora a gente tem um curso de direito na faculdade, você não tem nem... Isso, o seu escritório é do lado. Não, mas eu estou velho para estudar. Eu falei, vamos fazer o seguinte, a gente estuda junto. E a gente faz o curso de direito junto e eu estudo junto com o senhor. A gente estuda para as provas, faz o trabalho tudo junto, e a gente se formou junto em direito. Que lindo! Que lindo, gente! Eu amei! Essa história é linda. Tem a sua graduação agora, é formado em direito, e eu mais uma. E tu né? também. Arrasou! Que maravilha! Mas a administração sempre foi minha paixão, né? E a cozinha também. A história do mestrado em engenharia de processos industriais é porque eu dava aula, ainda dou de vez em quando, de planejamento estratégico, empresarial, de empreendedorismo e de marketing na pós-graduação de administração. E também dou aula na faculdade de gastronomia, aí eu dou aula de história da alimentação, cozinha internacional e tendências gastronômicas. E aí a gente sabe que quem dá aula em faculdade precisa de um título, né? Eu só era especialista, então resolvi fazer o mestrado. Como não tinha mestrado na área de administração e nem de direito, eu resolvi encarar o mestrado em engenharia de processos industriais. Que legal. Para poder utilizar também essas ferramentas nas minhas consultorias, né? Quem é determinado? Não, eu tô adorando que o Fernando ele tá dando uma aula de você parar de se prender a uma coisa só. Né? De você se permitir, de você buscar. Eu não tenho isso aqui, então vou nisso aqui, meter a cara aí. E é isso. É isso que precisa ser feito, né? É isso aí. Esse negócio de fazer várias coisas, eu acho que quando eu era criança, eu era assinante da Super Interessante. E uma vez veio uma Super Interessante falando como você pode desenvolver mais o seu intelecto. Ia fazendo várias atividades diferentes, né? Que você consegue movimentar com partes diferentes ali do teu cérebro, que às vezes você foca muito numa coisa só e adormece o resto. Então, se você mantiver o cérebro totalmente ativo, você aumenta aí o teu QI e tal, a capacidade de aprendizagem e tudo mais. Então, desde criança eu sempre pensei nisso, né? Então, eu era aquele menino no colégio que, na hora do recreio, ficava jogando xadrez, mas eu também era da seleção de judô, também era da turma da ciência
e assim por diante, né? Para tentar desenvolver o máximo. Desde cedo, multitarefa. Mas aí a gente também percebe um perfil de TDAH, né? Que a gente Sim, está aqui, sim. a psicóloga, a psiquiatra, entrevistando e avaliando os entrevistados. E que é uma coisa que eu descobri depois de adulto. Olha aí, É ó. interessante, assim, a gente vê pelo aspecto da neurociência, né? Porque a gente precisa trabalhar o conceito do que é o TDAH que eu comentei aqui para o público que não sabe o que é. O TDAH, ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é uma condição onde a pessoa ela tem uma dificuldade maior do que as outras de focar a atenção em alguma coisa específica durante muito tempo, principalmente se for uma situação enfadonha. Ou ela não consegue, principalmente quando criança ou adolescente, ficar parado durante muito tempo. Então, assistir uma aula de mais de meia hora é um inferno. E aí, quando a gente fala em falta de atenção, a gente precisa entender que o TDAH, ele não tem desatenção para tudo, ele também tem hiperfoco, porque o que ele gosta, ele vai fundo, se aprofunda e ele se isola do mundo naquilo. Então, o que a gente percebe? O Fernando é uma pessoa que gosta de conhecimento. Ele gosta de aventuras. Então, quando ele coloca um foco, um objetivo, ele vai determinado naquilo. Ele começa e termina. Ele começa e termina. Ele tem iniciativa e acabativa. Então, essa iniciativa e acabativa ela é importante porque ela também requer treinamento mental. E ele, ao longo da vida, para não ter tantos prejuízos do TDAH, que é um TDAH de leve a moderado, aí ele precisou fazer esse treinamento mental. Agora, conta pra gente, então, já que a gente já fez aqui toda uma descrição da sua pessoa ao longo da vida. Eu fico angustiado quando eu não consigo concluir algo. Pois Se é. eu iniciar, eu preciso concluir. E aí, é isso que eu ia perguntar de ti. Como foi ao longo da vida, assim, vamos olhar lá para assim, para tua infância, adolescência, né, antes do Fernando ser um profissional e tudo, como é que era lidar com esse pensamento que planeja 1000 coisas, tem que focar em algo para poder desenvolver, mas tem muita dificuldade de dizer o não para o que não vai trazer para aquele objetivo e se treinar para ser uma pessoa determinada como você é hoje? Como você falou, tudo é treinamento, né? Desenvolvimento de hábitos e começar a se perceber. Então, é aquele negócio. Se eu sei que eu sou aquele cara que, na maioria das vezes, vai chegar atrasado, eu já tenho que me planejar para sair bem antes, botar o meu alarme ali para bem antes, e mesmo assim ainda é capaz de eu chegar em cima da hora. Na escola também, eu era muito focado, por exemplo, na questão do esporte, no caso do judô, né? Eu fazia natação e fazia judô, e competia nas duas, era medalhista nas duas, mas chegou um momento que eu tive que optar por um só, porque se eu queria crescer, eu tinha que optar. Então, aí você começa a ter que fazer escolhas. E tem uma frase do Steve Jobs que eu vou mandar pintar na parede do meu escritório, que é: ter foco é deixar um monte de ideia boa de lado. Uau! Então, Top. é por aí. Então, a gente tem milhares de ideias boas e todas têm futuro, mas tem que ter foco em uma só, que senão você não consegue realizá-la a contento. E, Fernando, tu tem uma personalidade, né, multitarefa, que quer abraçar o mundo, né? Pra ti é difícil dizer esse não? Escolher? Muito. E, na verdade... Hoje eu já Leva mais de boa, né? Com a já maturidade. consigo Mas a maturidade mais. te trouxe esse aprendizado. Só que a gente sabe que esse padrão, né? Eu e a Aline, a gente sabe. Que esse padrão gasta muita energia. Muito. Então, tu deve, ao longo da vida, durante muitas vezes, ter se sentido muito cansado. Porque você estava Aqui, dizendo... ó, atividade. Tu estava com tantas ocupações, né? E tantas atividades mentais que tu tinha pouco tempo para uma coisa que também é muito importante, que é o descansar. Então, conta pra gente... que, assim, eu acho muito interessante, as pessoas muitas vezes se veem nesse modelo, né? Como foi que tu percebestes que dizer muito sim estava te trazendo prejuízos e tu começaste a ter que escolher os nãos que tu ias dar na vida? Uhum. Vamos lá. Eu falei, vou voltar um pouquinho aí do meu histórico, né? Eu trabalhava com meus pais. Comecei a trabalhar com 14, 15 anos, num posto de gasolina,
meu pai é sócio até hoje, né, para máquina de datilografia, controlando estoque, que isso já é uma coisa, talvez por ser virginiano eu gosto muito, que é organização. E aí depois eu fui trabalhar na fábrica Santa Cláudia, que também é do outro lado da minha família. Então fui para a área da indústria. Comecei a fazer o curso de administração e, num período dentro da indústria, eu fui fazer estágio no polo industrial, na Multibras. Era para ficar 3 meses, acabei ficando 1 ano lá. E aí começa a tal da multitarefa, né? Eu fui estagiar na área de gestão de qualidade. De lá eu fui para a área de produção. Da área de produção fui parar na superintendência. Então, coisas totalmente diversas. Bem, chegou o ponto que eu resolvi voltar e fui trabalhar nas escolas com a minha mãe. Então, na parte administrativa das escolas. Na época, a cantina da escola ficou sem ninguém, eu também assumi a cantina da escola. Então, eu era diretor administrativo da escola e administrava a cantina. No dia que faltava o chapeiro, eu botava avental, ia para a chapa fazer o lanche das crianças, depois voltava para administrar a escola. Bem, passou o tempo, montamos a faculdade, Marto Falcão. Trabalhei durante muito tempo na faculdade também. Então, por aí foram 17 anos como executivo da área de educação. E antes da gente vender a faculdade, eu fui o último diretor-geral da faculdade. E aí vem a questão de como Deus diz para a gente que a gente tem que parar. Né? Ele te coloca no cantinho do pensamento e diz, Fernando, para, doido. Ele vai te mostrando várias coisas e tu vai atropelando. Como eu digo, tem o ditado que Deus escreve certo por linhas tortas. Não, ele sempre escreve certo, a gente é que lê torto. Né? Então, por aí. Então, vem essa coisa toda. Foi um período que eu estava assim, com vários projetos, eu e a Érica, minha esposa, a gente resolveu. Eu já tinha 2 filhos do primeiro casamento, mas a gente resolveu ter um filho, uma filha, no caso, que é a Maria Luísa, nossa. A Érica não conseguia engravidar, resolvemos fazer inseminação em São Paulo. Nesse período, eu também estava com uma obesidade, assim, eu estava com 135 quilos e resolvi fazer bariátrica. A gente, vamos tirar, então, 1 mês para a gente ir para São Paulo e fazer tudo junto. Então, a gente se planejou, os 2 formados em administração, né? E planejamos tudo assim, com 6 meses de antecedência, com 1 ano de antecedência, para fazer passo a passo, para naquele mês a gente ir para São Paulo, fazer a inseminação, eu fazer minha bariátrica e voltar, eu magro e ela grávida. E aí, nesse período que a gente foi para lá, tudo planejado, eu cheguei, fomos direto para a clínica, fizemos lá a extração do óvulo, doação do sêmen, assinei o documento para, se caso desse errado alguma cirurgia, ela pudesse ir adiante, se ela quisesse. 2 dias depois, fiz a cirurgia, 2 dias depois, voltamos à clínica, só gerou um embrião, que é a Maria Luísa. Rapaz, esse embrião era pra foi ser ela. colocado... Que até o clone, a coitada bichinha da Érica, a Érica clonou o marido. Aí voltamos, como tudo planejado. Eu magro, ela grávida, e felizes, e voltei para o estresse do dia a dia da faculdade. Aí o pessoal entrevistado anterior estava falando da convivência e da relação de pai e filho no trabalho, né? Que existe, claro, o conflito de gerações, assim, o filho dizer para o pai que ele está errado, principalmente numa coisa, uma mãe, no caso, numa coisa que A mãe fez a vida inteira. Não, e que é sucesso. E que é sucesso. Que deu certo, né? E deu certo e continua dando certo do jeito dela. Então, não é que ela esteja fazendo errado ou eu queira fazer o certo ou vice-versa, são só formas diferentes de pensamento e de ver as coisas. Bem, só que aí eu era o diretor-geral, ela fazia parte do conselho, diretor,
E eu tinha que fazer várias atividades que iam de encontro ao que eu achava que deveria fazer, mas o conselho de diretor exigia que eu fizesse. E isso vai gerando cada vez mais estresse quando você é obrigado a fazer algo que realmente desagrada você. Nesse período de estresse, aquele negócio, tinha semana que eu fazia 8 a 9 colações de grau, de cursos diferentes, eu tinha que fazer discurso e tudo mais, porque na época eu não aceitava que o coordenador do curso fizesse a colação de grau, tinha que ser o diretor-geral. Isso é uma das coisas. E aí foi rolando tudo isso e chegou um ponto que eu tive uma herpes no ouvido, uma herpes zoster dentro do ouvido esquerdo. E aí veio aquela loucura, né? Porque o primeiro sintoma, eu fiquei sem sentir metade da língua. Totalmente como se estivesse anestesiada. É o acometimento nervoso que acontece antes. Metade da língua, zero. Não sentia nada. E eu senti que estava dando uns espasmos na boca e minha avó tinha sofrido um AVC 3 meses atrás, antes disso, aí já vem um negócio, aí procurou neuro, entrei no consultório, ele olhou assim e disse, isso é uma herpes zoster, ele viu que o ouvido estava preto. Aí ele já recomendou o tratamento, só que aí já estava no meio do caminho para paralisia, tive paralisia facial, fiquei quase 3 meses, pareceu 2 caras do Batman, né? Para dormir tinha que botar tampão no olho, porque o olho não fechava, não dava com lencinho porque a boca também não abria direito, ficava babando, essas coisas. Isso tudo a tua imunidade baixando e você... Nível de estresse, né? Cortisol elevadíssimo. Aí é aquele momento que você fica em casa e diz, logo agora, você... Vai ser pai, tá magro. Pai de novo, tô me achando aqui todo magro, lindão e tal. E no auge da carreira de executivo, nesse período eu também era diretor da FGV em Manaus e dava aula na pós-graduação também. Então, estava sempre entre Rio, na FGV no Rio, e Manaus também. Então estava no auge como executivo da área de educação e tudo mais. Tudo dando certo. E Deus falando, para, doido. Deus falando, para, doido. Como diz a Alessandra. Ele não quis ouvir, ele disse, espera que eu vou te mostrar. E aí, paralisia facial. E vai ser no ouvido, né? Ainda foi. Dentro do ouvido, paralisou o nervo da face. Tadinho. E aí fiquei fazendo fisioterapia, né? Gelo, gancho, choque, estimulação e tal. Graças a Deus. E você ficou bem recuperado, né? Porque a gente não percebe sequela. Não. Que a paralisia facial, paralisia de Bell, né? Que a gente chama, que acomete um lado do rosto. Ela, às vezes, a pessoa fica com o sorriso um pouco torto, ou o olho um pouco caído. Você não ficou nem com pitose, né? E nem com déficit na musculatura oculomotora. Não. Agora, sim, o que eu acho muito interessante é que a gente percebe, né? Você estava falando da história da tua vida como executivo, e de que também a gente já percebeu que você sempre gostou de cozinhar, que você já ia lá fazer o lanche dos meninos. Mas tem uma história que eu acho muito bonita da tua vida, de como você se inspira e sempre admirou muito a sua avó. Sim. Conta pra gente um pouco, assim, como é que a influência que ela teve na tua vida, na tua formação. Primeiro fala quem é tua avó, né? Porque a gente sabe, mas quem tá assistindo não sabe. Tá. Você estava falando primeiro de como eu aprendi a dizer os nãos, né? Só para concluir, o negócio tem que concluir. Sim. Eu tive paralisia facial e aí foi nesse momento que eu parei para repensar a minha vida. O que eu estava fazendo, para onde eu estava indo. E foi um momento que eu aproveitei esses 3 meses para refletir também sobre isso. Logo em seguida foi quando nós resolvemos negociar a faculdade, tá? Não as escolas, mas só a faculdade, continuou com a escola e a FGV. Quando eu retornei com já uma outra cabeça, um outro pensamento. E foi o momento que eu decidi sair das escolas. Então, a gente negociou também a FGV, não, ficar só com as escolas e eu não vou mais trabalhar nas escolas. Que aí foi o momento que minha mãe
pirou, né? Como assim você não vai trabalhar mais nas escolas? Você está com 40 anos, você vai fazer o quê da sua vida, né? Que não tem esse pensamento. Aquela crença, Aham. né? E aí eu falei, olha, o que eu vou fazer eu ainda não sei, mas o que eu não vou mais fazer já É está isso. decidido. Olha. Muito legal. E E não foi assim aprender a dizer não, foi dizer um grande não, foi né? dizer um grande não. Ou Foi não, dizer né? Foi ou não não. da sua vida. Foi ou não da E minha foi o vida. não que mudou a tua história. Total. E aí, foi ou não, foi quando eu decidi que comecei a dar mais aulas, e aí vem relação aí com a minha avó, que você já falou. Minha avó Uhum. é professora Marta Falcão, né? Então, uma das minhas avós, a minha avó por parte de mãe, professora Marta Falcão, minha mãe, professora Nelly Falcão, né? Já viu aí 2 professores, né? E isso é uma coisa que eu dizia quando eu era criança, que eu nunca ia ser professor. E acabei me apaixonando, né? O bichinho ali de dar aula, eu acho que passou para É genético. É genético. Então, tanto meu irmão também adora dar aula. Então, acabou passando para a gente isso daí. Então, minha avó era considerada um ícone, ainda é, né? Apesar dela já ter partido, mas o legado dela ficou, um ícone na defesa do meio ambiente. E para quem era de fora, para quem era da família, no nosso caso, e sabia realmente toda a história dela, é muito mais profundo, porque minha avó, ela conheceu meu avô era seminarista, e minha avó, ela ficou órfã de pai e mãe muito cedo, foi criada por uma avó que vendia doces, analfabeta, e minha bisavó ensinou minha avó a bordar, né? Então tem uma história muito bonita que ela disse que a primeira frase foi: eu vou estudar para ser gente. E minha avó começou a trabalhar numa casa de família, como babá, e o pessoal dessa família botou ela numa escola para estudar. Como ela não tinha dinheiro para comprar caderno, fardamento, ela pegava os sacos de pão, cortava, costurava e fazia os cadernos dela para levar para a aula. Que linda. E ela começou a estudar assim. Depois ela fez curso técnico e conheceu meu avô e casou. Meu avô, nesse período, aquela coisa do machista de, não, minha mulher não pode trabalhar. Meu avô era contador, né? Estou pulando algumas etapas. Né? Ele largou, né? Não, ele largou o seminário para casar com a minha avó. E casaram, ele trabalhou na alfândega, depois se formou em contabilidade, e ela ia ficar em casa cuidando dos filhos. Só que chegou num ponto que ela disse, não, isso para mim não dá, e começou a dar aula em colégio público. E aí, também, ela se apaixonou pela profissão de professor, inclusive, até hoje, todos que foram alunos dela falam que ela foi a melhor professora da vida, unanimidade. E ela deu aula em quase todos os colégios na época estaduais, depois deu aula na faculdade, foi diretora do Instituto da Educação. Então, e nesse período aí, ela fez faculdade de serviço social, que era uma coisa que ela queria meio que retribuir o que fizeram por ela, ajudar aquelas crianças que não tinham condições de estudar a ter um caminho. Que lindo, né? Propósito. Que lindo. E aí um propósito. E aí ela fez serviço social com esse propósito. De serviço social, ela se apaixonou pela questão da ecologia e fez química. E aí fez faculdade de química. E aí depois ela fez faculdade de biologia. Temos um neto parecido com a avó aqui, né? Temos uma foto dela. E aí fez também mestrado na área de ecologia da Amazônia. Foi uma das primeiras pesquisadoras brasileiras do INPA, Que lindo. Instituto de Pesquisa da Amazônia, e espalhou esse legado dela maravilhoso. Né? Essa sementinha que minha mãe herdou muito isso dela. Minha mãe é outra apaixonada por educação, né? Ela vive
vive a educação. Aí entra algum desses atritos, né? Eu, como administrador, penso no lado financeiro, Coração, né? Ela não, Emoção. ela é propósito. Né? É a razão e a Propósito emoção, né? ela é só emoção sangue. e propósito. Né? Ela tem um propósito dela que é educar e acabou. E o sonho da minha avó era que no dia que ela se aposentasse, ela cuidasse de uma creche. E aí, meu avô tinha um terreno lá no bairro da Redenção. Meus pais construíram a creche no bairro da Redenção. Passaram a creche para o Estado, né, que é a creche Zezé Pio de Souza, que é o nome da minha outra avó. E quem cuidava dessa creche era a minha avó Marta. Então, a creche existe até hoje. A creche já vai fazer 40 anos. E cuida quase 200 crianças carentes ali do bairro da Redenção. Entra um bebê ali e sai lendo e escrevendo. Que legal. Né? E todo final de ano, inclusive, eu sou o Papai Noel da creche já há Que 25 legal. anos. Que legal. Né? Eu sou o Papai E uma Noel. cidade como a nossa, que é tão carente, né, de creche, e já tinha aquela visão da necessidade de ter a creche naquela época, né? Realmente uma mulher assim Com evoluída. propósito, né? Decidida e E querendo a creche, deixar o legado assim, dela. é uma paixão também da minha mãe, a creche. E aí a minha mãe também, como ela vive muito de paixão, ela fundou agora um projeto que estão tocando, chamado Casa do Professor, que vai ser uma espécie de abrigo para os professores aposentados, que já não têm família, ou que precisam de um ambiente para se divertir, para explorar ainda o conhecimento que está aí latente no cérebro. Então, botar vários professores juntos, o que pode coisa sair lá de linda, gente. livros, de produções acadêmicas ali. Eles têm um Nossa, que espaço pra família, eles. que família linda. Lindo, né? E a tua mãe repetiu a história, então? Criou uma escola com o nome da mãe dela? Foi. Fez a escola Marta Falcão, né? A minha mãe também, um pouquinho parecido com a história da minha avó, né? Quando ela casou com meu pai, ela começou a fazer faculdade de pedagogia, e meu pai também não queria que ela trabalhasse. E ela, no início da faculdade, cuidava mais de mim, do meu irmão. Depois ela fez a faculdade, ela disse, não, vou trabalhar com educação, vou ser professora. E aí convenceu meu pai, na época meu pai alugou uma escola para ela, que era o Chapeuzinho Vermelho, ali na Rua Paraíba. E o Chapeuzinho Vermelho começou a dar muito certo, pela dedicação dela, e foi na época que ela conheceu a tia Marta Lira, né? Então, as duas começavam a trabalhar juntas ali, junto com a minha tia também. Então, o Chapeuzinho Vermelho deu tão certo que meu pai resolveu construir uma escola, que foi o Pinóquio. Que foi o Pinóquio. E o Pinóquio foi a primeira escola construída para ser uma escola de educação infantil. Que legal. Que em Manaus. legal. Inclusive, até Verdade. o banheiro, até hoje, os banheiros Eu todos, lembro. o vaso é pequenininho, do tamanho da eu lembro. criança. Eu estudei lá, meu irmão também. Olha aí. Olha Depois que a gente foi pro legal. Marta, né? Então, ela sempre foi planejada para crianças. Uma escola que nasceu desde Pensada, o projeto. né? O projeto é do Cláudio Nina. Eu outro dia encontrei com ele e ele estava falando sobre isso. Foi realmente a primeira escola pensada para uma escola de criança em Manaus. E aí o Pinóquio deu origem ao Marta Falcão, né, o colégio. E depois desse grande não que você deu, aí quais foram os caminhos que você pensou e como você decidiu ir aventurar na culinária? Bem, sabe a história, como eu falei, das boas ideias, né? Ter foco, ter boas ideias. Mas boas ideias a gente precisa ter sempre. Então, durante muitos anos, todas as boas ideias que eu tinha, eu escrevia e montava um plano de negócios e engavetava. Para no dia que eu precisasse, eu tivesse lá meus planos de negócio. Rapaz, olha os recursos internos que eles davam. Então, eu tinha um arquivo já com pelo menos 5 ou 6 planos de negócios prontos, que eu podia começar do zero.
com os recursos que eu tinha. Que legal. E aí, um desses planos de negócio era o projeto da alquimia. Graças a Deus, obrigada, Senhor. Glória a Deus, a gente agradece. E assim, já falando aqui, não é porque você foi meu professor, você é um excelente professor. Você tem o dom de ensinar. Eu sabia 0,0000 quando eu entrei lá. E hoje, pra mim, cozinhar é terapêutico. Eu largo tudo, chego em casa quando eu não tô bem, quando eu quero relaxar minha mente, um vinhozinho, aprendi lá também. E vou cozinhar, e hoje eu tenho habilidades para isso, graças a você e a base que vocês me deram lá. Você é um excelente professor. Graças a Deus essa ideia saiu do papel e virou um business. Obrigado. Eu tinha começado a montar o projeto da alquimia na época da faculdade, como um curso de gastronomia para a faculdade. Uhum. Só que eu vi que eram tantas exigências ali do MEC para o curso, que o curso ia ficar um curso muito caro, ou que ia ser um curso que não ia ensinar como eu queria. E aí eu resolvi mudar o formato do curso para uma escola onde eu pudesse ensinar quem quer cozinhar em casa para você, Do seu jeito, Fernando amigos, Way. do meu jeito, né? Então, eu não vou discutir muito questão técnica, exigências como para uma cozinha profissional, né? Tanto que quando eu comecei o curso e o pessoal postava foto, eu fui muito questionado por que os alunos estavam sem touca, ou por que tinha gente de anel, tinha mulher com unha pintada. Aí, como eu dizia, cara, vocês já viram a Rita Lobo na televisão ensinando? Ela tá linda, cabelo perfeito, maquiada, né, Plena. unha toda plena. Porque ela está na casa dela. Então, a ideia da alquimia é você cozinhar para si na sua casa. É interessante. Diferente de uma cozinha profissional, que você cozinhar para outra pessoa em larga escala. Por isso que deu certo, né, Fernando? E outra coisa assim que é interessante, que eu fiquei só observando aqui o Fernando, que aconteceu? Ele gostava da atividade, então ele fez o seguinte: eu quero jogar futebol. Então, o campo é meu, a blusa é minha, a bola é minha. E aí ele montou a estrutura e você saiu daquela função de executivo para você trabalhar aquilo que lhe dava prazer. Já que falar, você era terapêutico faria pra ti, né? todos os dias aquilo, e aquilo te enchia de serotonina, né, de dopamina, te trazia prazer e te trazia menos cortisol, que era o que você tinha, né, um nível de estresse muito elevado quando você estava na gestão executiva. Isso. E aí a alquimia, assim, já acabei pulando algumas etapas porque eu já usei todo o meu conhecimento da área de administração, né, para formatar o meu negócio. Então, eu tenho muitos clientes hoje que chegam comigo, eu quero abrir um restaurante. Aí eu pergunto, por quê? Não, como assim, por quê? Eu falo, não, por que você quer abrir um restaurante? Por que você quer abrir um bar? Não, porque eu gosto de cozinhar. Eu falo, então cozinha em casa para ti, para tua família. Não, mas eu quero cozinhar para os outros. Mas você tem certeza que os outros vão querer comer a comida que você faz? Eu tenho, porque minha família adora. Aí disse, pois é, o problema é que a tua família vai ser a primeira a não ir no teu restaurante, porque vai ter que pagar para comer o que hoje eles comem de graça. Então, por que você quer? Vamos lá, por que você quer abrir um restaurante? Né? Quero ganhar dinheiro. Aí, não, porque eu quero ganhar dinheiro. Começamos a entender o negócio. Porque um restaurante, ele tem uma peculiaridade. O restaurante, para ser bem sucedido, ele é 70% business. Conta, administração, administração geral, administração financeira. Os outros 30% vai dividir ali entre atendimento e comida. Essa é a visão que o dono do restaurante tem que ter, não é do cliente. O cliente tem a visão contrária. Ele vai valorizar mais a comida e o atendimento do que o background. O background é trivial para o cliente. Para o dono do negócio, fazer uma boa comida é mais do que obrigação. Ter um bom atendimento é mais do que obrigação. É o mínimo que ele tem que oferecer. Agora, ter uma gestão bem estruturada, saber gerir o teu negócio do ponto de vista financeiro e operacional é outro nível.
Então, E também gerir as pessoas, né? gerir as pessoas, principalmente. E aí, como eu digo para os meus clientes, quando me procuram, tem muitos que deixam até de ser cliente, né? Nem chegam a ser cliente, porque eu tiro a ideia da cabeça dele. Porque, assim, eu prefiro que a pessoa não... Feche com você, né? Porque, assim, ela vai ficar insatisfeita. Vai ficar com o negócio. frustrada, né? Tanto comigo quanto com o negócio que vai montar, porque ele vai ver que não é assim. Né? E aí eu digo, você gosta do negócio ou você gosta da ideia do negócio? Né? Então, tem que saber as duas coisas. Eu gosto de cozinhar, então eu vou montar um restaurante. Não, você gosta da ideia do negócio. Né? Você tem que gostar do negócio, porque quem é dono do restaurante, o menos que ele vai fazer é cozinhar. Uhum. Se ele tiver tempo para cozinhar, que é o meu caso hoje. Muitas vezes como eu faço consultoria hoje para vários restaurantes, e agora, recentemente, acabei ficando sócio de uma dessas consultorias. Então, eu estou lá dentro diretamente no restaurante. Já aconteceu de eu chegar mais cedo e fazer a comida dos funcionários, porque eu estava a fim de cozinhar. Porque se eu estiver lá no dia a dia, eu não cozinho. Então, chegar 4h30 da tarde, e aí, o que o pessoal vai jantar hoje? Chefe, vai jantar isso aí. Deixa que eu faça, então, a comida de vocês. Aí eu faço a comida dos garçons, do pessoal da cozinha e tal. Legal. Muito legal. Eu mato minha vontade. E o Alquimia? O Alquimia tá parado? Encerrou as atividades? Não. Como é que tá a questão da Alquimia? Me conta. Alquimia, só para explicar, né? Tá. Explica para as pessoas o que era Alquimia, que pode ter gente que não conhece. Então, a Alquimia esse ano faz 10 anos. Uhum. Verdade, porque eu vou fazer 11 de casada. E o Alquimia era uma escola de culinária onde ensinava sushi, churrasco, hambúrguer, comida do dia a dia. Você podia treinar assistente. Esses 10 anos aí. Como é que a Alquimia começou? Do seu não. Do meu não, né? E aquela coisa, a gente tinha um prazo para iniciar a Alquimia, e eu ainda não tinha conseguido o local, como é que eu ia construir, recurso financeiro, eu ia pedir empréstimo em banco e tal, não sei o quê. E aí eu resolvi enxugar e chegar num modelo de negócio que eu não ia precisar investir tanto. Eu tenho uma tia que tem um buffet, e o buffet só funcionava de quinta a domingo, com os eventos. O resto da semana não tinha Era lá que uso começou, no buffet. eu lembro. Uhum. Então, tia, a senhora me empresta seu buffet de segunda às vezes a quarta, às vezes dava quinta, mas de segunda a quarta. Ela, claro. Aí eu falei, pois eu pago a parte da conta de energia aí, de luz, a gente negocia e tal. Não, meu filho, pode usar à vontade e tal. E aí, o que é que eu fiz? Os fogões, eu não tinha como montar uma estrutura fixa no buffet. Comprei fogões portáteis, comprei todo o kit para cozinhar, de panela, de tudo portátil. E na época eu tinha um parceiro, que era o Rogério Caliri, chefe de cozinha também. A gente montou a Alquimia juntos. E aí a gente já chegava mais cedo, fazia as compras, e aí montava todos os equipamentos nas bancadas individuais, fazia o mise en place dos alunos, deixava tudo prontinho. Quando era 7h da noite, recebia os alunos já com uma taça de vinho. Então, a galera que ia muito para aprender e se divertir, relaxar. Tanto que o mote da Alquimia era comer, beber e se divertir. Né? Cozinhar, comer, beber e se divertir. E aí... começou assim, então um começou a falar para o outro, virou como se fosse, não era uma escola, mas uma atividade lúdica, onde a pessoa ia para se divertir, aproveitava, aprendia a cozinhar. Super terapêutico. Então, iam os grupos de amigos, iam casais, cozinhar juntos. Aí, daí começaram esses grupos a fechar a turma, e escolher um cardápio para cozinhar naquele cardápio. Começou a ter questão de aniversários, então reunia a turma para cozinhar junto no aniversário de alguém. E aí foi esse primeiro período que foi lá no Morada Buffet, lá no Morada do Sol. Sim. Depois, eu já consegui montar uma estrutura, que aí, como a gente já estava com a FGV, reformou o prédio ali, onde hoje é o Colégio Marta Falcão, atrás tinha uma casa que estava abandonada.
Aí eu reformei a casa, montei a primeira estrutura da alquimia. Também fui lá. Né? Aí eu já botei coifa, Foi. né? Já tinha uma coifa de inox. Aí cada um tinha seu... Já tinha uma bancada grande também. Já era chique o negócio, evoluiu. Já estava evoluindo. Tinha, acho que forno também. Tinha forno, tinha todo lembro. equipamento na cozinha. E continuava ainda nesse modelo. E aí muita gente começou a pedir para se aprofundar mais. Já não queria vir para aula para fazer um prato avulso, queria aprender técnicas. E aí eu criei primeiro o curso de culinária básica. Foi. Que era com foco onde você podia aprender em 4 aulas toda a base da cozinha para fazer qualquer prato, qualquer receita. E esse curso eu cheguei a fazer 80 turmas. Luiz Alberto bem servido, viu? Foi top. O básico foi top. O básico. Então, era o básico que eu brincava, não tão básico Não assim. era tão básico assim. Não era tão básico assim, porque quando a gente pensa em comida básica, sei lá, pensei só no ovo frito, né? Eu já ensinava a fazer omelete francesa, ensinava a fazer ovo pochê e tal. Tudo para explorar esses conceitos. Então, eu ensinava salada e também o que a gente considera básico, arroz e feijão, que eu digo que é quando o brasileiro diz que ele sabe cozinhar, quando ele sabe fazer um arroz e feijão. Verdade. Né? Que mexe com o emocional. Eu digo que o curso de culinária básica tinha 2 dias de choro. O primeiro dia era o dia de cortar cebola, porque era muito volume, mas eu ensinava a cortar cebola sem choro. E o segundo dia era quando todo mundo fazia seu primeiro arroz e feijão. Quem nunca tinha cozinhado na vida, tinha gente que realmente chorava lá. Oh, meu Deus. É muito legal. E eu tenho assim, depoimentos incríveis dessas pessoas quando cozinharam para a sua família pela primeira vez. Pessoa que não sabia fazer absolutamente nada na cozinha e fez o primeiro jantar para sua família e depois mandou um depoimento emocionado para mim, pelo feedback que teve da família. Muito legal. Daí vieram vários cursos. Depois eu tive que demolir a casa lá para construir o prédio da escola. E foi quando eu aluguei lá no Veralves. Sim. E aí a alquimia mudou para o Veralves, que está lá até hoje. Também fui lá. E lá já não era mais o fogão portátil, já era o cooktop, bancada de granito. Estava mais evoluído já. Totalmente. As panelas não eram mais a panelinha de alumínio, já eram de inox fundo triplo, da Tramontina e tal. Então, tudo de primeira linha, como os meus alunos mereciam e como eu sempre quis. E aí, daí, vieram os cursos, além de culinária básica, curso de cozinha italiana. De massa fresca. De massa fresca, de pizza. Eu lembro. Curso de cozinha mediterrânea, curso de cozinha japonesa. Sushi, eu lembro. Né? Curso de comida mexicana, árabe. Então, por aí vai. Então, todos esses tipos de curso. E aí, daí começaram as consultorias também. Né? E, graças a Deus, começou a aumentar o número de consultorias. E aí, eu tive uma dificuldade para professor para dar aula comigo. Porque, normalmente, ou sabe cozinhar ou sabe dar aula. É difícil conseguir conciliar as duas coisas. E ter a didática que eu tinha desenvolvido para os alunos. O Rogério, nesse período, saiu da alquimia. Hoje ele está morando em Lyon, na França. É chefe de cozinha lá. Está super bem. De vez em quando ele volta, vai lá Cara comigo. dele mesmo. E está super feliz. E aí, por conta disso, eu dei uma suspendida nas aulas, temporariamente, por conta das consultorias e falta de agenda. Mas eu estou com uma fila de gente querendo voltar às aulas. Tem gente dizendo para mim que quer fazer, nem que seja culinária básica de novo, só para voltar a ter experiência. O hábito, né? Pelo hábito, pela questão terapêutica. Eu tenho um aluno que todo curso de risoto ele fazia. Aí eu disse, mas tu não aprendeu a fazer risoto? Ele falou, eu aprendi na primeira aula, agora eu venho só para me divertir e relaxar. Tá então, certinho. Você morou, ainda vai comer, tomo vinho e tal, depois eu vou para casa, dormir tranquilo, entendeu? Então, passa por esse lado terapêutico. E aí, nesse período, também surgiram as aulas corporativas. Como é que funcionam as aulas corporativas? São aulas para empresas. Geralmente, quem me procura ou é o pessoal do RH, ou então alguma empresa terceirizada dessa área, que está fazendo treinamento para a empresa, e eles me trazem o problema. Olha, eu estou com uma equipe de executivos que não estão se falando,
que não consegue ter colaboração, que o chefe não consegue liderar a equipe e tal. Aí eu monto uma dinâmica onde a gente desenvolve essa dinâmica na cozinha. E aí Muito legal. Tem várias dinâmicas que eu já desenvolvi, a gente desenvolve na cozinha para o desenvolvimento das soft skills, né? Então, a gente trabalha na cozinha toda a parte do planejamento estratégico, liderança, trabalho em equipe, colaboração, a próprio entendimento que quando você está trabalhando ali numa cozinha com um monte de gente para sair o prato, todo mundo tem que fazer a sua parte. Que top. É interessante porque quando a gente trabalha treinamento corporativo, a gente começa trabalhando muito do quem sou eu, né? Do quem sou eu na organização. Que eu trabalho muito assim com empresas, né? Então, às vezes, as pessoas acham, psiquiatra só atende no consultório, né? A gente também trabalha, a gente trabalha muito com palestra, empresas. Então, todo esse trabalho, a gente sempre vai focar em ver quem sou eu, autoconhecimento qual primeiro. é o autoconhecimento sempre em primeiro lugar, né? É quem sou eu nesse contexto. Qual é papel? Por exemplo, se for uma máquina, que peça eu sou? Né? Qual é o meu papel para que isso tudo funcione, para que as engrenagens rodem, né? E é interessante porque você traz uma atividade prazerosa, lúdica e que vai trabalhar as soft skills, né? Como você falou. E aí você tem que ter uma engrenagem muito bem azeitada, né? Para você poder funcionar, uma equipe. E aí, dentro desse contexto que você está dando aula de culinária, está fazendo consultoria e a gente está vendo que você já está muito ocupado, você resolve ter um restaurante para honra e glória do Senhor, porque a gente precisava do lado de casa, disso na Ponta Negra. Com brinquedoteca, vale ressaltar. Com brinquedoteca. E sala VIP para fazer a sua reunião. E o andar superior também, né? Você pode reservar a área do mezanino. E aí eu quero mandar aqui um beijão, Giovanni, Maurício, Sarinha, Thay, toda a equipe maravilhosa, gente. Eu esqueci o nome da moça da brinquedoteca. Ela é incrível, cara. Porque a gente vai nas brinquedotecas, às vezes a gente vê umas moças que não estão de muito bem humor, mas a moça da brinquedoteca é fantástica. E assim, todo mundo ama. E aí eu tava falando pro Fernando, antes de começar o episódio, que eu fui lá na sexta levar as minhas mães. E a minha mãe biológica é gaúcha, chefe. E ela é enjoada. Ela é enjoada. E ela não colocou defeito em nada, achou tudo ótimo, maravilhoso. Ela é chefe italiana, né? Aquela nona de abrir massa. Então, isso realmente você vê que é um padrão de qualidade elevado. Porque chefe é enjoado. E aí, no sábado, eu fui com as amigas. E quando chegou no domingo, a minha filha de 10 anos disse assim... minha filha, a gente saiu do culto e ela disse assim... mãe, a gente vai lanchar, não sei o que. Eu falei, e aí, vocês querem comer o quê? Onde é que vocês querem lanchar? Eu tô esperando um Mac, um Burger King, etc e tal, né? Ela disse assim, mãe, a gente ainda não foi no de Venice, todo mundo foi lá e eu não fui. Eu digo, então vamos. Me leva. Chegaram lá e amaram as opções, né? Assim, os pratos incríveis. E eu, que já não tô querendo colocar o pé na jaca, porque agora eu sou fitness, né? Você é uma outra mulher, tem uma opção maravilhosa, que tem o carpaccio, tem aquele vinagrete de salmão. Gente, que coisa incrível, cara. Ela só falava nisso, eu tô desejando. Eu falei pra ele que ele posta as fotos, e aí eu vou só encaminhando pro Beto, assim, ó. A gente tem que ir lá. Ele, pois tem mesmo. Quando voltar de viagem, a gente vai lá. E aí, como foi que surgiu de Venice? Conta pra gente essa história. Bem, foi de uma consultoria. Mais uma das ideias, assim, maravilhosas. Não passava pela minha cabeça. Não passava? Não, porque você nunca, tipo assim, você sempre cozinhou, mas nunca teve restaurante, né? Não. Fazia consultoria. E aí, como foi que o Fernando resolveu entrar nesse empreendimento, ter um restaurante? Quem foi que te procurou? Como é que foi isso? Conta aí pra gente. Um dos sócios também tem é sócio de uma pizzaria, que é a Pizza to Go. E ele me procurou para fazer consultoria para Pizza to Go, que ele está montando uma nova unidade no turismo. E eu comecei a fazer um projeto da cozinha central dele, que seria uma cozinha de distribuição. E aí ele pediu para eu validar o de Venice, a cozinha do de Venice, que ia ser uma pizzaria também, só que uma pizzaria mais sofisticada.
Aí dei a ideia para ele de, ao invés de fazer pizzaria, fazer uma casa com pizza e massa. E acabou que a gente discutindo o projeto ainda estava se arrastando durante muito tempo, eles já eram meus clientes mais antigos, e eu sempre dizendo, e aí, esse negócio não vai sair, não vai sair, porque começou com validação da cozinha, depois ele pediu para eu fazer o cardápio, depois ele pediu quanto é que seria para eu fazer o cardápio, treinar a equipe, depois para preparar tudo, toda a parte administrativa, até que chegou no ponto que, como ele e o outro sócio dele não são da área e também estavam sem tempo, eles falaram, cara, tu não quer entrar como sócio e a gente fica como investidor também e a gente monta o negócio junto, porque a gente já viu que se ficar dependendo da gente só, o negócio não vai sair do papel. E eles já tinham feito parte da obra e tudo mais, eles precisavam de alguém que realmente inaugurasse. E aí eles falaram, a gente não tem nem plano B, ou é tu ou é tu. Eu falei, tá bom, então... Que pressão, hein? Então vamos, né? Então a gente fechou, né, essa parceria para inaugurar. E aí eu toquei desde a parte de obra. Desde o início, desde quando era bebezinho o projeto, foi com você, né? Não vou dizer que desde o bebezinho, porque já tinha um projeto arquitetônico, já estava... Quem fez o projeto arquitetônico de lá? Foi a Daphne. Muito legal. Aline, você não foi lá, mas assim, você vai perceber que é um ambiente contemporâneo, moderno, mas é aconchegante. Sim. Porque às vezes as pessoas querem fazer uma coisa muito moderninha, mas fica fria, perde a questão do aconchego. E lá não perdeu essa característica. Agora, você falou também que você tem uma culinária de inovação, você dá até aula disso, né? Quais foram os componentes assim, de inovação que você trouxe? Fala um pouco do cardápio para as pessoas, né? Saberem o que esperar quando forem lá no Divenice. Sim. Isso foi um dos pontos que eu coloquei para aceitar entrar no projeto. Eu falei, olha, então vamos fazer o seguinte, não vamos mais fazer só pizza e massa. Vamos fazer cozinha mediterrânea. Poxa, mas já tem até a parte quem fez parte do cardápio de pizza foi um chefe de fora, e já estava pronto, e o forno já estava comprado. E tudo. Não, mas cozinha mediterrânea não vai impedir de ter pizza. Porque as pessoas têm um pré-conceito já de que cozinha mediterrânea é só Grécia, frutos do mar, e basicamente isso. E não é. Cozinha mediterrânea são todos os 13 países banhados pelo mar Mediterrâneo. Então, a cozinha mediterrânea ela começa na Península Ibérica e termina no norte da África. Rapaz, que legal. Então, você tem aqui, como abrangência da cozinha mediterrânea, cozinha portuguesa, espanhola, italiana, francesa, aí começa a sair da Europa e já vem para o Oriente Médio, aí tem Turquia, tem Síria, Líbano, e vai terminar no Marrocos, ali no norte da África. Então, são inúmeras possibilidades, principalmente para quem gosta de viajar e comer como eu e cozinhar, né? Então, eu resolvi explorar um pouquinho da culinária de cada um desses países e, claro, sem esquecer a nossa brasilidade. Até porque tem muita gente que pergunta, mas o que vai ter brasilidade com a cozinha mediterrânea? Falei, quem foram os nossos colonizadores? Espanhóis, portugueses. Aí, quem foram os maiores imigrantes para a nossa região? Aí, italianos, né, que vieram para o sul. Então, a gente é fruto dos povos mediterrâneos, né? Não, e o brandade de bacalhau é uma delícia. E engraçado que eu aprendi a fazer, né, o prato, e eu nunca tinha visto servir em restaurante nenhum. Então, eu fiquei, assim, muito feliz, né? Porque, às vezes, é uma coisa até que você pode fazer de prato principal e prato único, né? Se você está mais fitness como eu. E aí, é muito interessante porque é um cardápio que agrada a todas as pessoas. Criança, como minha filha de 10 anos foi lá, ama. O meu filho de 14 amou. As minhas mães. Então, você agrada a todas as idades, gostos. Eu achei muito legal, Fernando, assim, a diversidade, né? Que tem no cardápio. Esse prato aí, especificamente, foi uma homenagem para o Rogério. Olha, que legal. Eu aprendi a fazer bacalhau com vocês. Quando ele esteve aqui, a última vez, eu mostrei o cardápio para ele. Pô, tá muito bom, cara, parabéns, não sei o quê. Pô, brandade. Eu falei, a sua homenagem a você.
porque ele adorava fazer brandade de bacalhau. Eu acho muito prático, porque é assim, uma receita fácil, né? Não é uma receita tão difícil de você executar. Agora, a gente percebe que você teve uma jornada aí de vida, né? A gente começou conversando aqui do menino que tinha TDAH e a gente passou pela pessoa que aprendeu a dizer não, que saiu de ter um cortisol muito elevado e chegou naquele cara hoje que tem negócios onde o seu negócio é fonte de prazer, onde você é uma pessoa que hoje você atingiu um patamar de vida, que isso se reflete, porque quando a gente vai no restaurante, a gente vê o amor que tem ali envolvido, o treinamento da equipe, a cozinha que me parece tá afinada e trabalhar com muita alegria, né? Você percebe isso nas pessoas. Agora, qual é a mensagem que você vai deixar aqui para a gente finalizar o programa, né? Falando aqui para as pessoas que estão nos assistindo sobre processos, sobre vida, sobre você trabalhar mesmo com prazer. Pois é, eu acho. Tem uma coisa que eu tenho explorado muito nos últimos tempos. Talvez assim, desde a pandemia, né? Tivemos 2 anos aí tirados da nossa vida que a gente nem lembra o que aconteceu direito. Durante a pandemia eu trabalhei nessa parte de consultoria, migrando muitos restaurantes que só tinham salão para delivery, que é outra pegada. O cardápio, normalmente tem que mudar o cardápio, pensar nas embalagens, no tempo de entrega e tudo mais. E, ao mesmo tempo que a Érica não pôde parar de trabalhar, que trabalhava no Banco do Brasil, então ficou eu e a Lulu em casa, minha filha. Meus filhos mais velhos, um já é casado, outra é médica, né? Então, ficou basicamente em casa eu e a Lulu durante a pandemia e eu cozinhando de dono de casa, né? Fazendo consultoria online, dando aula online também, dei aula até para gastronomia online, a história da alimentação foi online. Legal. Empreendedorismo na Marta Falcão, faculdade. E aí, nesse período, a gente ficou mais introspectivo também, mais reflexivo do que a gente estava fazendo na nossa vida, o caminho que estava levando também para a nossa vida. Até, quando eu falo nossa vida, a própria humanidade em si, né? Os relacionamentos humanos como um todo. Foi um momento que a gente viu verdadeiras atrocidades como verdadeiros exemplos de humanidade. Sim. Né? Então, foi um contraste. Sempre um contraste muito grande. E foi um período também que, como eu estava cozinhando direto em casa, eu até montei um canal no YouTube, né, da alquimia, postando os vídeos que eu estava cozinhando em casa. E quando eu comecei a fazer... Inclusive o risoto e o segredo do risoto. O segredo do risoto. Inclusive o molho de tomate que eu sirvo no de Venice. Olha! E aí... Passa o canal aí para as pessoas. O canal é Alquimia Arte Culinária, tá? E aí, se for entrar no site alquimiaculinaria.com.br, também tem o link para tudo isso aí. O Instagram, Alquimia Arte Culinária, e tem o meu Instagram, que é chef_Fernando Souza. E aí, qualquer um desses meios que entrar, tem o link indicando um para o outro, e lá também tem o Divenice.gastronomia, que é o Instagram do restaurante. Que é aquele que você vai babar em cima do telefone. Isso. E essa palavra que me veio desde esse início, a gente falou nela várias vezes aqui, que é propósito. Eu acho que propósito é fundamental para a vida de todo mundo, né? Então, Muito a legal. gente entender qual o teu propósito de vida, qual o teu propósito nessa terra aqui, porque todos nós fomos botados aqui por Deus com um propósito. Agora a gente tem que descobrir qual é esse propósito, saber como utilizar esse propósito, né? Então, é aquele negócio dos dons, né, que a gente recebe e saber como utilizar melhor esses dons. Então, eu graças a Deus, eu acho que todo domingo eu agradeço pelos dons que eu recebi e por estar sabendo utilizar esses dons de várias formas, principalmente compartilhando com outras pessoas, mudando a vida de outras pessoas. Porque eu acho que o propósito é o que te move. É o que te move a mudar também a vida de outras pessoas, Sim. Tocar outras pessoas. Eu até brinquei que hoje lá na Alquimia eu botei tem um letreiro grande chamado Comida Conecta.
né? Porque tudo gira ali em torno da comida, É da verdade. alimentação. E eu acho que o meu grande propósito virou isso, conectar pessoas, né? Através da comida também. Que lindo, Fernando. Ajudando as pessoas, você falou, aprendendo a cozinhar, ajudando hoje pessoas a montarem seus restaurantes, realizarem seus sonhos, quando faz a consultoria, né? Mostrar o caminho, mostrar que às vezes o que você acha que é um sonho vai te trazer um pesadelo se você não tiver a orientação correta, né? Então, você também descobrir esse teu propósito de vida. Eu acho que o propósito é a grande palavra. Muito legal. Rapaz, arrasou. E assim, a gente só tem a te agradecer, Fernando, porque realmente você ter trazido aqui para compartilhar conosco o teu propósito de vida e, acima de tudo, esse valor que a gente percebe do quanto você é grato pela sua história, grato pela sua origem, grato pelas pessoas que te ajudaram a construir quem você é, né? Então, esse sentimento de gratidão, eu acho que ele traz leveza e ele abre caminhos, né, na vida da gente. Então, é muito legal. E aí, pega essa dica que nós precisamos saber qual é o nosso propósito para a gente colocar os nãos necessários e a gente precisa ser grato, inclusive pelas dificuldades, porque ao invés de você lamentar, Fernando podia estar aqui dizendo, eu perdi tanto tempo sendo um executivo, quando, na verdade, eu podia já estar trabalhando na área. Não, muito pelo contrário. Essa foi uma trajetória que foi importante para construir quem ele é hoje. Então, olhe para o seu passado e agradeça a cada momento da sua construção. Fernando, tem uma característica que você falou aqui, que para mim também coroa você, que talvez você não tenha nem percebido, ou já percebeu, mas a gente não falou aqui, que é que você tem um mindset, você tem um pensamento muito progressivo, né? Você não é uma pessoa que estagnou, fixou, parou ali, você tinha todos os motivos para isso, vamos combinar. Sim. E você nunca foi assim. Então, esse teu mindset, ele te ajudou muito a chegar onde você chegou. E uma pessoa que tem esse mindset, ela é uma pessoa que olha para sua história e aquilo ali foi aprendizagem, e não um erro. E que até o erro foi uma aprendizagem. Sim. Então, essa é uma característica sua marcante. Então, você segue o seu propósito, você descobriu o seu propósito ao longo da sua jornada, mas você tem um mindset, uma mente, uma habilidade de progredir, de reaprender, de recomeçar, de repensar as coisas, de refletir o que dá sentido para você. E isso é um diferencial, Fernando, porque muitas pessoas, com a tua história de vida, com a tua bagagem, parariam ali na faculdade e acabou. Né? E você não. Então, isso também, para mim, foi uma aprendizagem, ouvir você. Obrigada por você estar aqui hoje. Te conhecia como, né, foi meu professor. A gente se encontra por aí, sou apaixonada pela Érica. A Érica é cliente do salão, o Lu também. Amo elas de paixão. Um beijão para elas. Mas para mim, sinceramente, assim, foi um aulão de mindset. Parabéns. E aí estava falando das outras habilidades, né? Eu também, normalmente, quando saía lá da alquimia, eu ia muitas vezes ali para o Jack and Blues, que também foi meu cliente, né? Eu toco e canto, né? Então, a gente eu ia falar isso, eu pensei que tu ia falar isso aqui hoje, não falou. É tanta coisa, na verdade. Eu canto. A gente tinha que ter outro programa só para isso, mas a gente precisa concluir, a gente só tem a te agradecer. Obrigada, Fernando. Obrigada mesmo. Receber você aqui. E a gente encontra o Fernando. Sexta-feira eu tô lá no Divinice. A gente encontra o Fernando e encontra você também lá no Divinice. Não perca a oportunidade, aproveite porque é sensacional.